Olá, boa noite. Está começando a edição de sábado do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Ato marca a passagem de Lula por São Luís. Na capital, o candidato à presidência da República também se reuniu com um grupo de quebradeiras de coco. Em Imperatriz, Polícia Civil já concluiu os inquéritos relativos às mortes de 3 jovens. Setembro Amarelo. Em Caxias, atividades incentivam a busca por uma melhor qualidade de vida, combatendo a depressão e a ansiedade. E ainda, você vai ver o reencontro de um bebê e um policial que salvou a criança após receber um chamado de socorro. Essas e outras notícias, a partir de agora, no Jornal da Difusora. Nós começamos essa edição do Jornal da Difusora falando sobre eleições 2022. Um ato na Avenida Beira Mar marcou a passagem de Lula por São Luís, que vai concorrer mais uma vez à presidência da República. O candidato estava acompanhado de aliados políticos aqui do Maranhão. A segurança foi reforçada na área. As pessoas, para terem acesso ao espaço, eram revistadas. O local escolhido para o ato do candidato pelo Partido dos Trabalhadores à presidência da República foi ao lado da Praça Maria Aragão, no centro de São Luís. Por volta das 5 da tarde, o espaço já havia sido tomado por simpatizantes da candidatura do ex-presidente. Lula fez campanha no Maranhão na última sexta-feira. Ele veio do Pará, na região norte. Aqui no Maranhão, ele fez campanha na capital, São Luís. Eu estou muito convencido com a possibilidade de nós ganharmos essa eleição. Eu acho que a sociedade brasileira, ela aprendeu, sabe, nesses últimos tempos, quanto é importante a paz, quanto que é importante a tolerância, quanto que é importante a democracia. Antes da chegada de Lula, candidatos a deputado estadual e federal dos partidos que coligaram com o PT no Maranhão estavam sendo apresentados ao público presente. Lula chegou por volta das 6h30 da noite. Ele foi ovacionado pelo público presente. É Lula! É Lula! É Lula! É Lula! O ex-presidente chegou acompanhado do ex-governador do Maranhão e candidato ao Senado pelo PSB, Flávio Dino, do candidato à reeleição ao governo do Estado, Carlos Brandão, também do PSB, e Felipe Camarão, do PT, candidato a vice na chapa. No ato, o candidato à presidência agradeceu a receptividade e o carinho da população. Lula! Na manhã de hoje, Lula esteve no centro histórico da capital e se reuniu com quebradeiras de coco Babaçu. Na oportunidade, o candidato recebeu um documento com reivindicações das trabalhadoras. Após um ato de campanha nesta sexta-feira, Luiz Inácio Lula da Silva passou a noite na capital maranhense. Já na manhã deste sábado, ele visitou a Casa Palmeira de Babaçu da Daidijé, no centro histórico. O prédio abriga a sede do Movimento das Quebradeiras de Coco do Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins. Em discurso, o ex-presidente afirmou que, se eleito, deve recriar ministérios voltados para a pesca e mulheres. Ele também disse que deve criar o Ministério dos Povos Originários. As pessoas estão esperando uma coisa que já foi reconhecida. Então, a gente vai fortalecer as cooperativas de produção. A gente vai garantir que as pessoas tenham um preço mínimo. A gente vai voltar a criar o PNA, criar o PNAE e vai criar outros programas. Porque se a gente não fizer essa revolução, a gente não tem sentido voltar. O candidato recebeu das quebradeiras um documento com reivindicações, entre elas a regulamentação fundiária de onde o coco Babaçu é retirado. A gente pontua também as suas especificidades, território, terra, educação contextualizada e organização da produção, comercialização. E lá nesses tópicos, nesses eixos, a gente detalha o que nós precisamos reivindicar dentro daquela carta compromisso. Acompanhe agora a agenda dos candidatos ao governo do Maranhão para esse domingo. Carlos Brandão, PSB. Pela manhã, o candidato faz carreata na área Itaquibacanga. Edivaldo Holanda Júnior, do PSD.
Pela manhã, um candidato faz carreata em Porto Franco. O Everton Rocha é do PDT. Pela manhã, o candidato faz carreata no bairro Cidade Operária. À tarde, participa de inauguração de comitê em Porto Rico. E já à noite, participa de comício em Peritoró. Os demais candidatos ao governo do estado não divulgaram a agenda. E daqui a pouco você vai ver que em Imperatriz, a Polícia Civil já concluiu os inquéritos dos assassinatos de 3 jovens. Voltamos em instantes. Em Imperatriz, a Polícia Civil já concluiu os inquéritos sobre os assassinatos de 3 jovens. Os crimes estão relacionados e um dos preso. Os corpos de Amanda Souza Cruz e Débora Vieira da Silva foram encontrados no dia 1º de agosto, dentro do Riacho Cacau, em Davinópolis. No dia seguinte, Jennifer Almeida da Silva também foi encontrada morta. A investigação prendeu no mesmo dia um dos suspeitos, que ali teria dito à polícia que matou Jennifer após ter forçado ela a assassinar as 2 amigas. Gabriel Leite, de 18 anos, foi o primeiro a ser identificado como participante dos casos. A Polícia Civil trabalhou 2 inquéritos que já foram concluídos e apontaram os responsáveis pela autoria dos crimes. Para a Polícia Civil, com base nos depoimentos de testemunhas e no trabalho do ICRIM, 8 pessoas participaram de todo o processo que envolveu o planejamento e morte das meninas. 6 maiores, 2 adolescentes. Um dos maiores morreu, foi vítima de homicídio depois do homicídio das meninas. 3 estão presos e 2 ainda foi representado pela prisão, mas a gente não tem decisão ainda. Então, uma série de elementos nos levaram a elucidar a autoria desses crimes, né, que foram 3 homicídios, tanto da Amanda, Débora e Jennifer, e o inquérito foi concluído no dia 31, os 2 inquéritos encaminhados para o Poder Judiciário para analisar e o MP eventualmente oferecer denúncia. Depressão, ansiedade e outros transtornos mentais podem desencadear uma série de problemas e afetar drasticamente a vida de uma pessoa. A campanha Setembro Amarelo visa ajudar principalmente quem enfrenta todas essas dificuldades. Em Caxias, as ações pela busca de uma melhor qualidade de vida já estão acontecendo. A perda do emprego, histórico familiar, reviravolta na rotina durante o isolamento social, luto, desânimo, medo, uma combinação que serve de gatilho para sentimentos devastadores e que podem gerar problemas graves, como a ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. Abuso, violência, constrangimento, uso abusivo de álcool e drogas podem aumentar os riscos ao ponto de se tornarem irreversíveis. Só no Brasil, são 13 mil mortes por ano. Segundo um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde, mais de 90% dos casos, o suicídio tem uma relação estreita com os transtornos mentais, em especial a depressão. Os especialistas alertam que o autoextermínio é um fenômeno muito complexo. Mas como ajudar? O que é fundamental é você ter um olhar que se dispõe, que abre mão do julgamento, porque a crítica nesse momento ela acaba destruindo um caminho ao qual poderia ser para se tornar libertador para essa pessoa expor o que está sentindo. Setembro é dedicado à valorização da vida. A campanha é importante para propagar informações úteis para quem sofre ou não de algum transtorno. Os sintomas mais comuns do adoecimento mental são sentimento de inadequação, tristeza constante, insônia, libido baixa, vontade de se machucar, vontade de sumir, de dormir para sempre, dificuldade para ler, para se concentrar e também dificuldade para manter amizades ou formar vínculos. É nesta simples oficina que Vandenberg trabalha mais de 8 horas por dia. Pode até parecer difícil ou pesado, mas foi quando estava no momento mais difícil da depressão que ele mergulhou no artesanato. Além de ajudar a superar a doença, hoje os produtos fazem parte da renda da família e despertam uma grande paixão. E aí quando a gente vê uma tora dessa aí jogada, a gente vai lá, recolhe e transforma em obra de arte. A
acolher, conversar e também facilitar o acesso até um profissional. A depressão tem cura. E lembre que a sua vida tem um valor que excede aquilo que você pode estar entendendo, que tudo são feitos de fases e todas as fases passam. De fundamental importância a campanha Setembro Amarelo. E daqui a pouco você vai acompanhar o reencontro de um bebê e um policial militar que salvou a criança após receber um chamado de socorro. Os detalhes no próximo bloco. Em Imperatriz, nós acompanhamos um reencontro de muita emoção. Um bebê de poucos dias de vida e um sargento da PM. O militar salvou a criança após ela se engasgar durante a amamentação. Os detalhes dessa história você confere agora. Muitos anos de vida para você, viu? Você vai ser um guerreiro, você já é um guerreiro, é um vencedor, viu? E conte sempre com a Polícia Militar. Agora dá para conversar, mas por volta das 2h15 da madrugada do dia 30 de agosto, a história era outra. Aqui o sargento Isaías Souza e o soldado Antônio, que aparece na foto, não vão esquecer. Recebemos um comunicado via CIOPS de que na Rua 4, no bairro Vila Ipiranga, se encontrava uma mãe aflita, pelo motivo de seu bebê se encontrar engasgado com leite materno. A mãe, ela me passou e eu coloquei a criança de bruço no antebraço e usei a coxa para apoiar o antebraço. Coloquei a criança de bruço e fiz 5 massagens de leve no meio dos ombros. 5. Depois coloquei a criança de volta no outro antebraço, já de barriga para cima, e com o dedo médio e apontador no meio dos mamilos. Fiz 5 compressões na região torácica acima do abdômen. Peguei a criança, coloquei no outro antebraço, de barriga para baixo. Observei que no chão caía restante de resíduos do leite materno. Esse foi um momento de alívio. Esse momento foi um momento de alívio e de alegria, tanto para a guarnição como para os familiares e a mãe. Aquela madrugada de sufoco aqui na Rua 4 mobilizou toda a vizinhança. 3 dias depois, o reencontro do sargento Isaías Souza com a Leane e o Isaac foi bem mais tranquilo. Ficar atenta, né? E ficar agradecida aí pelos policiais que fizeram isso por ele. Também está agradecendo. É. Parabéns, né, o sargento Isaías aí pela atuação e, acima de tudo, vida longa para o Isaac. E olha só, em Caxias a população teve acesso a inúmeros serviços como orientações e consultas médicas. Tudo foi possível graças a uma ação social itinerante, que já percorreu vários bairros da cidade, sempre levando assistência e cidadania às comunidades mais carentes. A escola comunitária do bairro Ponte, em Caxias, serviu como espaço para uma verdadeira corrente do bem. De um lado, palestra, do outro, cuidado com a saúde, atendimento jurídico e também oftalmológico. A atividade foi ideia desta conselheira tutelar em parceria com a Assembleia de Deus. A iniciativa é justamente favorecer a essa população essa saúde mais de perto. Nós, da Assembleia de Deus, com o apoio da Assembleia, juntamente com os profissionais da área, estamos disponibilizando pelo dia inteiro. A ação social é itinerante, já passou por outros bairros. Proporciona atendimento gratuito à população, facilitando o acesso e também desafogando a demanda sobre os órgãos municipais. Eu achei de suma importância, haja vista que trouxeram diversas especialidades para a comunidade, especialidades essas que geralmente a pessoa não tem uma facilidade de acesso. Esta dona de casa há meses tentava fazer uma consulta de vista. Recebeu o diagnóstico em poucos minutos. Orientada, agora já sabe como agir. E agora deu certo. Aí eu gostei. A ideia é atingir o maior número possível de beneficiados com a atividade. Os organizadores esperam agregar mais parcerias para também chegar na zona rural. Avaliamos de forma positiva aqui o ingresso de vários profissionais de várias áreas atendendo a nossa sociedade. Na realidade, é a responsabilidade social também da igreja, Então, para nós é uma sensação de estar cumprindo o nosso dever com a sociedade que nós estamos inseridos. Uma boa noite para você e um excelente domingo.